Bom dia, muita alegria para todos vocês. Muito obrigado por participar de mais um Café com Cristo. E vamos tomar café juntos e tomar café com Cristo hoje, com a palavra de Deus, levando a esperança em Cristo Jesus e aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Sei que hoje tem muitas coisas na sua agenda, muitos fazeres, muitas coisas para fazer. Quero incentivá-lo, antes de qualquer coisa, tomar um tempo a sós com Deus. E é um momento, né, que nós podemos refletir na palavra de Deus. Então, não ponha a carroça antes do cavalo, como diz o ditado, né? Então, vamos começar o dia com Deus, começar o dia com Cristo e com a sua palavra. Como diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, comece o dia com Cristo. E mesmo separados, devido à quarentena, nós vamos focar na nossa vida espiritual. Então, abrem suas Bíblias em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Esse capítulo tem 33 versículos e nós temos estudado cada capítulo no livro de Provérbios. E realmente cada versículo é um ensinamento, cada versículo é uma mensagem. Portanto, hoje não vamos ler todo o capítulo, mas eu quero incentivá-los no seu tempo, a sós com Deus, seu tempo particular. Ler esse capítulo inteiro, você será muito abençoado com a palavra de Deus. Mas hoje, juntamente, nós vamos ler do versículo 1 a 9, em Provérbios capítulo 16, versículo 1 a 9, a palavra de Deus diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Hoje eu quero tirar do tema desse capítulo e falar um pouquinho sobre servindo com excelência. Nós sabemos que nosso tema, né, para esse ano, na Igreja Batista Nova Vida, é servindo ao Senhor com excelência. Eu creio que esse capítulo foca nesse mesmo tema. Nós podemos ver aqui em capítulo 16, como que dá os ensinamentos sobre prioridades e a importância de fazer as coisas com excelência. Veja o versículo 1, como diz, a Bíblia diz, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então, quer dizer, antes de começar o seu dia, antes de preparar a agenda, agende um tempo com Deus. Prepare o seu coração. Então, tome um tempo a sós com Deus, leia a sua palavra, deixe que ela entre no seu coração, faça oração, intercede por sua família, entrega o seu dia ao Senhor. Então virá que o Senhor lhe dará a resposta, como diz o versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O Senhor lhe dará a resposta que precisa na hora certa, quando antes você prepare seu coração perante Deus. Então, do homem são as preparações, quer dizer, cabe a nós preparar o coração, mas do Senhor vem a resposta. Eu gosto do ditado que diz, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de nós. E nós devemos realmente buscar ao Senhor e também a fazer
a nossa parte. Mas veja, versículo 3, a Bíblia diz, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, Deus, Ele nos capacita de tomar decisões corretas. Então, Ele está falando aqui, confia ao Senhor a obra de casa, a obra do serviço, a obra dos seus estudos, das suas tarefas. Confia ao Senhor, entrega ao Senhor. Então, serve ao Senhor com excelência. Tudo que faz, faça com excelência como ao Senhor. Então, o que quer dizer fazer com excelência? Então, fazer com fé. Confia ao Senhor as tuas obras. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos de confiar ao Senhor e fazer a nossa parte. Faça com o espírito de gratidão. Veja o versículo 2, a Bíblia diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então é importante que nós servimos ao Senhor, mas que nós servimos com um espírito que agrada a Deus. Não faça resmungando, não faça reclamando, mas faça com um espírito que agrada ao Senhor, porque o Senhor pesa o espírito do homem. É uma coisa trabalhar, mas outra coisa trabalhar com um espírito agradável, que agrada a Deus. Faça com excelência. Então, faça com humildade e não com soberba. Veja o versículo 5. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração, e não ficará impune, mesmo de mãos postas. Aquela palavra altivo de coração, está falando sobre um coração orgulhoso, aquele coração que pensa que é melhor que os outros, né? Aquela que quer destacar, que quer realmente se aparecer. Humildade não é ser pobre, não se cuida, nem ser de bobo. Mas humildade é uma coisa boa. Deus abençoa os humildes, a Bíblia ensina. Porque humildade agrada a Deus. Veja o versículo 18 desse mesmo capítulo, diz, a soberba precede a ruína, e a altivez, o orgulhoso do espírito, precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o desejo com os soberbos, versículo 19 diz. Então, ser humilde é entender seu verdadeiro valor. Né? Ser humilde não quer dizer se desvalorizar, mas é entender que Deus lhe ama porque Ele lhe criou. Não por causa da sua aparência, ou das coisas que você faz, ou por causa dos seus talentos, as suas capacidades, habilidades. Humildade é reconhecer que seu sucesso vem de Deus, é que Deus que lhe capacita. Humildade é não se achar superior aos outros. Cada pessoa é importante para Deus. Ser humilde é reconhecer o valor de cada pessoa e não ter vergonha de se associar com as pessoas que são diferentes de nós. Ser humilde é estar pronto para servir outras pessoas. Jesus, ele era um melhor exemplo de humildade. Ele era humilde. Ele não veio para ser tratado como celebridade, como uma pessoa, como esse mundo se procura exaltar. Mas ele veio como um servo. Ele veio para trabalhar para o bem das outras pessoas. Humildade é seguir o exemplo de Jesus. Então, seja humilde o suficiente para ouvir os conselhos, humilde o suficiente para estudar e entender que você não sabe de tudo, humilde o suficiente para dobrar os joelhos e buscar a orientação de Deus. Deus se alegra com aqueles que servem ao Senhor com humildade. Mas veja aqui nesse capítulo também, servir ao Senhor com excelência também significa fazer para agradar a Deus e não aos homens. Veja o versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Então, servir ao Senhor significa fazer para agradar a Deus e não aos homens.
Às vezes é difícil agradar o nosso patrão, né? Talvez não é uma pessoa que nós achamos digno, né, do nosso respeito por causa do jeito que ela leva, ou do jeito que trata as pessoas, ou talvez do jeito que ela vive. Mas quando faça o nosso trabalho como se fosse ao Senhor Jesus, vamos agradar tanto a Deus como ao nosso patrão. Então nós devemos buscar agradar a Deus. Se você procura agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. Mas quando procura agradar a Deus, você pode atingir o alvo toda vez. Mas também servir ao Senhor com excelência. Veja também versículo 8, significa faça com integridade e honestidade. A Bíblia diz, versículo 8, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Então, não há alegria na posse de coisas obtidas de forma ilícita. Então, o mundo necessita de pessoas com integridade, com honestidade. E aquele que serve ao Senhor com excelência é aquele que faça por integridade, por honestidade. Faz parte do seu caráter, porque faz parte do caráter do nosso Deus. Homens que não se comprem e não se vendam. O Bob Jones, ele disse certa vez, seja correto ainda, caem os céus. Então, quer dizer, a pessoa com integridade busca fazer o que está certo, mesmo quando as pessoas não estão presentes. Então, o que o mundo precisa hoje são exemplos de integridade. Há muitos exemplos de falta de integridade. Nós encontramos no mundo de negócio, no mundo de política, cada escândalo político, né, que vai mostrando a falta de integridade. Então, nós podemos ver aqui nesse mundo, né, que há muita falta de integridade. Uma pesquisa revelou que realmente identificou que um em cada funcionário não confia no seu empregador. O que quer dizer isso? Então, os dados mostram que realmente a integridade e confiança vão juntos, né? Então, quando uma pessoa é íntegra, as pessoas vão confiar, as pessoas vão saber que vai cumprir o que prometeu. Então, a liderança, pelo exemplo, é aquela que realmente produz resultados. E a liderança que dá exemplo de integridade é uma liderança confiável. Mas também servir ao Senhor com excelência significa faça com amor e por amor. Versículo 9 diz, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, excelência quer dizer aprimorar nossos dons, talentos, habilidades para a glória de Deus. Versículo 10 diz, nos lábios do rei se acha a sentença divina, a sua boca não transgride quando julga. Versículo 13 também fala sobre os lábios de justiça são contentamento dos reis. Versículo 21, o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Versículo 23, o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Versículo 24, as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, todos esses versículos têm algo em comum. Todos esses versículos falam sobre a língua, sobre as palavras. Como o versículo 27 e 28 também, o homem ímpio cava o mal, e os lábios há como uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante ou fofoqueiro separa os maiores amigos. Então, a língua tem muito poder. Ela pode edificar, como diz o versículo 24, ou pode destruir, como se diz no versículo 27. Ela pode reunir as pessoas, como o versículo 24 diz, ou ela pode dividir as pessoas, como diz o versículo 28. Ela pode trazer saúde, como fala o versículo 24, ou ela pode provocar doença, como fala no versículo 8. Então, quão grande poder que nós temos nos nossos lábios com a nossa
língua. Então, vou lhe dar um exercício hoje, antes de terminar. Vou lhe dar uma tarefa. Então, hoje, eu quero que cada pessoa que me escuta procure falar uma palavra de bênção e elogio para pelo menos 3 pessoas hoje. Procure ser uma bênção com sua língua, com suas palavras. E vamos começar, se eu for casado, é bom começar pelo cônjuge. Então verá, como diz, versículo 24, as palavras suaves são favas de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Um excelente dia para vocês, que Deus os abençoe. Toma essa lição e põe em prática na sua vida. Deus abençoe.